3 maiores erros dos arquitetos versão climatização. Nesse vídeo eu vou comentar de 3 pontos de maior ocorrência de erro que eu vejo como um projetista de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. E no final eu vou deixar uma dica bônus para quem estiver interessado no assunto e quiser saber um pouquinho mais. Terceiro erro, o posicionamento e espaço do entreforro. O entreforro a gente está considerando o espaço entre o forro, caso tenha, e a laje ou o telhado. O que eu recomendo e que muitos outros profissionais também recomendam, um espaço do forro e a laje de pelo menos 35 centímetros. Mas, Matheus, por que 35 centímetros? Porque precisa caber toda a infraestrutura de linha frigorígena que vai estar passando ali para as evaporadoras do ar-condicionado, a infra de elétrica vai estar passando ali, a rede de dutos, no caso dutos de ar para fazer a renovação, que eu vou comentar mais para frente. Caso você queira colocar, por exemplo, um cassete 4 vias, ele vai estar embutido ali no forro, ele vai requerer um pouquinho mais de altura ali. Para fazer toda a fixação também de todos esses sistemas que eu comentei, 35 centímetros é uma distância boa que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade para colocar toda essa infraestrutura. Eu sei que às vezes não é possível ter o espaço de pelo menos 35 centímetros ali por limitações, muitas vezes as limitações físicas da própria obra. Então a gente tenta trabalhar com o que dá, né? Mas obviamente que a gente sempre tem um valor recomendado de pelo menos 35 centímetros. Falando do segundo erro, escolha dos equipamentos sem um bom cálculo de carga térmica. Para começar esse ponto, eu vou definir. Os equipamentos que eu estou falando aqui são, no caso, as evaporadoras e condensadores que compõem o sistema do ar-condicionado, elas que vão retirar esse calor. O cálculo da carga térmica que eu estou falando aqui seria a somatória de todos os calores, por assim dizer, que estão dentro daquele ambiente, estão presentes no ambiente a ser climatizado. Por exemplo, o sol é a maior fonte de calor que a gente tem hoje. Tem que ver os horários de maior pico, por exemplo. Um ambiente que tem muito vidro nas paredes, ele seja por janelas, ele vai estar absorvendo muito calor ali, então vai aumentar essa carga térmica. Os equipamentos que estão dentro, por exemplo, citando aqui CPDs, data centers que estão muito em alta agora, eles emitem muito calor dentro desses ambientes. Então você precisa colocar tudo isso na conta e também as pessoas que vão estar dentro desse ambiente. Às vezes um ambiente comercial, os trabalhadores que vão estar ali dentro, as pessoas que estão circulando. Então tudo isso precisa estar dentro do cálculo de carga térmica para falar que foi um bom cálculo. Esse é a parte fundamental de quando você vai começar um projeto de climatização. Porque no caso vai ser o guia, vai ser o norte para a gente dar andamento para esse projeto, para a gente conseguir considerar ele como um projeto bem feito. E o que mais vejo por aí são arquitetos que já chegam só já posicionando ali, vou colocar um split ali, vai ser um cassete aqui por questão de volume do ambiente, ou um piso-teto, ou um high-wall. Só que o cálculo que fizeram foi considerando uma o posicionamento norte, sul, leste e oeste, vendo a incidência do sol e tendo uma estimativa muito crua. Só que você precisa de um bom cálculo, um cálculo mais robusto da carga térmica para você ter certeza que todo o calor que vai estar presente ali no ambiente, ele vai estar sendo retirado pelos equipamentos de ar-condicionado. Porque você precisa colocar tudo isso na conta, né? E para não correr o risco de você subdimensionar esse sistema e durante o dia ali de maior pico o pessoal vai estar passando calor lá dentro e ninguém quer isso. E sem dúvida, o erro mais comum que eu vejo nessa profissão que eu exerço é não ter a renovação de ar. A renovação de ar que eu estou comentando aqui é a que a Anvisa recomenda na resolução número 9 de 16 de janeiro de 2003, e para todo ambiente público precisa de pelo menos 27 metros cúbicos por hora de ar por pessoa, caso esse ambiente público ele seja climatizado por sistema split, onde a gente tem um VRF ou um para um high wall, um piso-teto ou cassete, que a gente vê mais comumente, também sistema VRF, eles só fazem a recirculação daquele ar que está ali dentro. Então precisa necessariamente de renovação de ar para você garantir uma qualidade boa do ar, para você garantir que todas as impurezas e partículas suspensas que podem transmitir doenças, todos eles precisam ser retirados desse ambiente. Para você garantir uma boa qualidade do ar também, a gente tem a quantidade de CO2 dentro do ambiente, que a NBR 16401 ela define para cada ambiente pelo menos ali como um teto de 1.000 partículas por milhão, ali mais uns 700, 800 ali é uma quantidade mais considerável ali, que a gente vai tratar essa pureza do ar para garantir que a qualidade de vida de todas as pessoas dentro desses ambientes seja minimamente ok. Então, pelo menos 27 metros cúbicos por hora de ar por pessoa. Caso esse ambiente seja de alta circulação, pode ser só de 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Mas aí, como é feita essa renovação de ar?
Basicamente, você vai ter um equipamento que vai fazer a captação desse ar externo, como por exemplo, você posicionar um ventilador dentro, embutido nesse forro ou na casa de máquinas ali, como for melhor, e cada projeto é um projeto, vai variar de projeto para projeto, e que ele vai fazer essa captação, vai entrar por uma veneziana, vai passar por um sistema de dutos, sendo empurrado por esse ventilador e distribuído por meio dessa rede de dutos, completamente dimensionado e compatibilizado com todas as outras infraestruturas da obra. E esse ar novo externo que foi captado, ele vai ser distribuído pelas quantidades certinhas, vendo o número de pessoas, seguindo a resolução nova da Anvisa que eu comentei, e a NBR comentada anteriormente, e vai sair pelos terminais de ar que a gente chama, que no caso são as grelhas de insuflamento, são os difusores que vai estar em cada ambiente, fazendo a melhor distribuição, a distribuição mais correta para cada ambiente, que varia de ambiente para ambiente, dentro de cada projeto. Esse é, sem dúvidas, o maior erro que eu vejo com a maior recorrência, inclusive entre profissionais da área também de refrigeração. Eu vejo muitos profissionais que eu já tive contato, eles muitas vezes não conheciam nem a resolução da Anvisa, nem a NBR, as quantidades corretas, e nem que tinha essa necessidade de fazer a renovação, né? Porque muitas pessoas elas acham que é só você posicionar a evaporadora que vai ficar na parte de dentro, a condensadora na parte de fora, e é isso, acabou todos os problemas. Mas não, a gente tem que lembrar que todos esses equipamentos, nesse padrão split, eles não conseguem captar ar de fora, né? Então precisa de algum outro equipamento que vai complementar esse sistema de climatização na parte de remoção do calor, vai complementar eles com a adição de ar novo, tá? Para conseguir garantir a quantidade mínima de ar limpo dentro de cada ambiente. E, como eu comentei no início do vídeo, a dica bônus: tenha um projetista para fazer os projetos de climatização completos. Isso aqui eu coloquei por quê? Porque acaba parecendo um pouco óbvio, mas assim como eu, no caso, que atuo nessa área, os projetistas eles são responsáveis por atender todos esses erros aqui que eu comentei de forma mais eficiente, com toda a engenharia da climatização feita ali, todo o dimensionamento de dutos, toda a quantidade de calor, fazendo um cálculo de carga térmica bem robusto, bem completo, o cálculo da renovação de ar atendendo à resolução 9 da Anvisa e a NBR 16401 também. Então, tem profissionais dedicados a essa área para fazer esse tipo de projeto complementar também, para garantir que vai atender todas as necessidades de cada ambiente dentro da sua obra. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero de coração que eu tenha agregado conhecimento na parte de climatização para vocês que assistiram até o final. E já deixa o like aí, já curte, compartilha, comenta aí se você já sabia de todos esses erros, se você já cometeu algum desses erros ou não. E caso precise de um projeto de climatização, pode mandar mensagem, vamos conversar.